Boa noite a todos. Convido a todos para que nos desliguemos das nossas ocupações do dia de hoje, que asserenemos nossas mentes, nossos corações, que fiquemos bem tranquilos e que imaginemos a presença de Jesus diante de nós, com o seu olhar sereno, tranquilo, de muita paz, que nos envolve o nosso lar, as pessoas com quem habitamos em nosso lar, para que todos possamos estar na mesma faixa de paz e harmonia. Senhor Jesus, é com muita alegria que estamos diante de Ti, buscando cada vez mais o aprendizado, buscando cada vez mais estudar o Teu Evangelho, porque o Senhor mesmo disse que quando 2 ou mais estivessem reunidos em Seu nome, o Senhor estaria presente. Então, temos certeza da Tua presença, da Tua paz, do Teu amor, da Tua serenidade, para que assim possamos permanecer durante toda a nossa atividade nesta noite e que possamos assimilar o conteúdo que a Mônica preparou para trazer para nós, ao mesmo tempo que vamos envolvendo-a em bastante harmonia, para que ela possa trazer para nós o resultado do seu estudo. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, que possamos continuar envoltos nessa vibração tão gostosa e amorosa de Jesus. E vamos voltar novamente no tempo, na época de Jesus. Essa passagem é contada pelo irmão X. Ele diz que, ali em Jerusalém, 3 funcionários do templo, o Jonathan, Jessé e o Eliaquim, eram pessoas que ouviram os ensinamentos de Jesus e ficaram bastante impressionados. Em certa ocasião, quando eles estavam ali em Cafarnaum, eles foram até a casa de Pedro, Simão Pedro, para procurar Jesus. E foram recebidos por Jesus com muita alegria, sempre com aquele olhar acolhedor, e logo eles começaram a conversar. E o Jonathan chegou para Jesus e já foi expondo o motivo da visita deles. E falou assim: mestre, nós soubemos que a sua palavra traz ao mundo a boa nova do reino de Deus. Nós ficamos tão entusiasmados com tudo que nós ouvimos, com a concepção tão diferente que o Senhor trouxe. Então, por isso nós estamos aqui, para nos oferecer, para trabalhar em benefício da sua causa, em favor da sua causa. E nós vamos, assim, dar apoio restrito. O que nós mais desejamos, Jesus, é ser os seus discípulos. Apesar das obrigações que nos prendem ao templo, nós vamos conseguir servir a sua causa. Nós ouvimos as suas ideias, as suas lições, e nós nos propomos a ser colunas da tua obra. Por isso nós estamos aqui. Nós queremos trabalhar em Jerusalém, a cidade eleita, não é? Nesse povo eleito, queremos ser, então, os seus discípulos em Jerusalém. Mas, antes de nós efetivarmos os votos do trabalho do seu ministério, nós gostaríamos de ouvi-lo quanto à conduta que nós devemos ter à frente dos nossos inimigos. E mal ele acabou de falar, o Jessé completou: Messias, no santuário que nós trabalhamos, nós somos hostilizados, nós temos desafetos que estão sempre nos provocando,
E nós estamos tão extasiados com seus ensinamentos que nós viemos buscar a sua orientação. E mal ele começou a falar, ele terminou de falar, o Eliaquim já emendou. Isso, filho de Deus, nós estamos aqui te pedindo, por favor, que nos ensine como agir diante dessa situação. E Jesus, como sempre, ele ficou em silêncio, meditando por alguns instantes e começou a responder. Primeiramente, disse ele, vocês precisam considerar os adversários como instrutores. O inimigo vê junto de cada um a sombra que o amigo ou não quer ou não pode ver. E esse inimigo, vendo a sombra, ele pode ajudar a cada um a fazer mais luz no caminho que cada um tem a percorrer. Então, cabe a cada um de vocês tolerar o comportamento desses que vocês dizem ser os inimigos, com nobreza, com serenidade. Assim como o ferro. O que acontece com o ferro? Ele é pego ali pelo ferreiro e, após sofrer pacientemente o calor da forja, ele suporta os golpes, né, do malho com dignidade, porque ele sabe que ele vai ser, com tudo aquilo, útil e belo. E os visitantes se olharam, pensando nesse exemplo que Jesus disse. Mas, não convencidos, o Jonathan retomou a palavra, né? Falou, tudo bem, mas e se nós formos injuriados? Não é? Se formos difamados, como nós devemos agir? E Jesus recomendou que eles adotassem o perdão e o silêncio. E explicou que muita gente que insulta, na verdade, é vítima de perturbação, de enfermidade. E logo em seguida, o Gessé perguntou, mas e se formos perseguidos? E Jesus, também dando um tempo para eles refletirem na pergunta, respondeu, se forem perseguidos, utilizem a oração em benefício daqueles que estão realizando isso, para que eles não caiam na escuridão provocada pela própria ignorância em que eles se encontram. Mestre, interrogou então Eliaquim, e se essas pessoas nos baterem, nos esmurrarem, nos agredirem fisicamente, o que nós devemos fazer? E aí Jesus, então, respondeu, mesmo assim, fazem da paz íntima a morada. A paz tem que ser a casa de vocês. A atitude a tomar é o amor. Quem toma essa atitude de maltratar o outro, até chegar ao nível da agressão física, é uma criatura que merece a nossa compaixão, porque ele está quase ficando um louco. Senhor, insistiu Jonathan, que resposta nós podemos oferecer, então, à maledicência, à calúnia, à perversidade? E sorrindo, Jesus respondeu, o maledicente guarda consigo o infortúnio de descer à condição de um verme que se alimenta com o lixo do mundo. O caluniador, ele traz no coração altas doses de veneno, de fel, que acabam flagelando a própria vida deles. E o perverso, ele tem a infelicidade de cair nas armadilhas que ele mesmo tece para os outros. A única resposta que merecem é o perdão, porque eles são bastante infelizes por si mesmos. Preocupado, o Gessé pergunta para Jesus qual reação assumir perante aqueles que os perseguiam.
Ao que Jesus responde que quem persegue os semelhantes tem o espírito em trevas densas e, na verdade, mais se assemelha a um cego desesperado que investe contra os fantasmas da própria imaginação, se atirando no sofrimento. Por esse motivo, essas pessoas merecem as nossas orações, o socorro espiritual, porque eles são, na verdade, uns atormentados. Espantado com aquela resposta, o Eliaquim pergunta que punição eles deveriam, então, fazer, né, para aqueles que feriam o corpo, assaltando a honra, a dignidade. Então, Jesus não respondeu de imediato e ele completou: estou me referindo àqueles que batem na nossa face e fazem sangrar o nosso peito. E aí Jesus então respondeu: quem golpeia pela espada será golpeado também, até que reine o amor puro na terra. Quem se rende às sujeições do crime é um doente perigoso, que devemos corrigir com a reclusão e com o tratamento indispensável. Sangue não se apaga com sangue, e mal não retifica o mal. E estendendo aquele olhar lúcido, doce, para aqueles três que estavam confusos com tudo aquilo que estava sendo respondido, Jesus completou e disse que é indispensável saibamos amar e educar os semelhantes com a força das nossas convicções e conhecimentos, para que o reino se estenda em todo o mundo. As boas novas, o conhecimento da salvação, esperam que o santo ampare o pecador, que o são ajude o enfermo, que a vítima auxilie o verdugo. E para isso é imprescindível que o perdão incondicional, o esquecimento de todas as ofensas, assegure a paz e a renovação de tudo. Estava terminando de falar quando uma criança doente chora ali no cômodo ao lado, na casa de Pedro, e Jesus então sai, pediu licença, né? E saiu para socorrê-la. Passou alguns instantes, mas quando Jesus regressou para continuar a conversa com aqueles 3 aspirantes a discípulos da sua causa, em vão procurou a presença daqueles aprendizes que se diziam tão fervorosos e entusiastas. Naquela sala modesta da casa de Pedro, não havia mais ninguém. Essa lição, nós podemos pensar em tanta coisa, né? Então, comecemos a pensar assim, como que era a humanidade na época de Jesus? Será que era muito diferente de hoje? Nós víamos homens rudes, ignorantes, orgulhosos, egoístas, bélicos, não é? Vivendo só pensando nos desejos, na satisfação do desejo físico mesmo, não é? Da matéria, misturados com aqueles simples, de bom coração, que apesar das dificuldades, estavam ali dispostos a ouvir Jesus, abriram seus corações, sedentos de todo aquele ensinamento. E vamos nos colocando no lugar desses que ouviam os ensinamentos de Jesus. Como será que foi ouvir a mensagem renovadora da qual Jesus foi o portador? Todos os livros dizem que o magnetismo de Jesus era tamanho que as pessoas ficavam arrebatadas com ele. Muitos abriam seus corações e, como esses 3, ficavam embevecidos de tanta luz,
de tanta energia, daquela sensação tão boa, e realmente ficavam encantados com tudo aquilo. Às vezes eu fico imaginando como deveria ter sido maravilhoso presenciar Jesus pregando na beira do Tiberíades. Sentir essa presença tão forte, ser envolvido por esse olhar amoroso, penetrante. E ao mesmo tempo eu penso, será que nós já não estivemos ali com ele? Ou, se não com ele, ouvimos os seus discípulos, seus seguidores, falar dos ensinamentos desse homem tão especial e os ignoramos? Será que nós fomos como esses funcionários do templo, que achamos tudo tão lindo, mas ainda não estávamos assim dispostos a abrir mão do nosso orgulho e seguir as recomendações de Jesus? Se a gente esteve lá ou não esteve, na verdade não é o que importa agora. O que interessa é o que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos aqui reunidos para ouvir os ensinamentos de Jesus. Nós achamos tudo muito lindo, nos propomos a segui-lo. Mas como está sendo a nossa conduta? Só da boca para fora? Ou realmente nós estamos dispostos a substituir o nosso comportamento equivocado, que ainda contraria tanto as leis divinas e por isso traz a dor e o sofrimento, por essas recomendações de Jesus? Há 21 séculos nós ouvimos esses ensinamentos. Há 21 séculos, às vezes, nós entrou por um ouvido e saiu por outro. Ouvimos falar que o aprendizado se faz pela dor ou pelo amor. Jesus propôs o amor e a nossa teimosia nos direcionou para a dor. Mas diferente do que éramos na época de Jesus, existiam, né, todos juntos e misturados, mas com certeza, hoje, com o esclarecimento dessa doutrina tão maravilhosa, consoladora, nós conseguimos ter mais lucidez para tomarmos as decisões mais adequadas e entender que não há outro caminho para o progresso espiritual senão pelo amor. Esse caminho individual, nós só que podemos fazer por nós. Nós somos senhores do nosso destino. E a conquista da sabedoria, da serenidade, da paz, da felicidade é um trabalho que exige vontade, dedicação, renúncia e sacrifício. Quando Jesus explicou para os 3 candidatos a seus seguidores que é indispensável que nós saibamos amar e educar os semelhantes com a força das nossas convicções e conhecimentos, para que o reino de Deus se estenda no mundo, Jesus quis dizer que a força está no nosso exemplo. E essa foi a didática dele, não é? Enquanto ele esteve aqui. Jesus não impôs, Jesus não julgou, ele explicou, semeou, vivenciou. O que os 3 desejavam quando eles procuraram Jesus para segui-lo? Eles estavam entusiasmados com tudo aquilo que eles ouviram, porque aquilo tocou o coração deles, mas não a ponto de sair daquela zona de conforto, de sair daquele estado onde, pelas perguntas, eles ainda queriam revidar e se consideravam vítimas. Eles não tinham ainda despertado para o entendimento de como funcionam as leis. E Jesus, no seu diálogo, ele já explicou: quem agredir com a espada será agredido pela espada. Quem deseja o mal, quem produz o mal, é um doente que vai ter o que? O desequilíbrio, a loucura. E mesmo assim, com a clareza que Jesus explicou, eles não aceitaram. Por quê? Porque eles achavam que eles tinham razão. Na verdade, todos nós queremos ter sempre razão. Quem já não ouviu aquela expressão? Você prefere ter razão ou ser feliz?
E interessante como essa frase, para mim, se aplica nessa passagem, não é, contada pelo irmão X. Mas se aplica como? Porque nós queremos ter razão, mas também nós queremos ser felizes. Nós não somos detentores da verdade. Nós também nos equivocamos. Mas mesmo que nós estejamos certos, o aprendizado está onde? No tolerar, no ter paciência, serenidade, respeitar a opinião do outro, que mesmo que errada, nós sabemos que um dia tudo estará no lugar. Jesus faz isso com a gente. Jesus já fez isso com todos nós. E Jesus propõe, né, a primeira lição para todos eles do perdão. E o perdão é uma das lições mais difíceis de se colocar em prática, porque o orgulho ainda fala tão alto no nosso íntimo. E o que Jesus propõe, então? Uma mudança de olhar. Porque essa mudança de olhar nos ajuda a conquistar um outro entendimento. Jesus recomendou a Jonathan, Gessé e Eliaquim que eles considerassem os adversários como instrutores. Olha que interessante, instrutores. Porque o inimigo vê a sombra que nós carregamos. Aquela sombra que o amigo não deseja, ou não deseja ver, ou não pode ver, ou fica constrangido em nos falar. Mas ele vai além, não é? Que essa sombra que o inimigo vê pode nos ajudar ao quê? A nos transformarmos em luz para seguir o nosso caminho. Ou seja, o adversário, ele não tem constrangimento em nos desnudar, não é? Então, quando ouvimos uma crítica, uma acusação, nós precisamos aprender a deixar de lado o orgulho e analisar se realmente não é a nossa sombra que está sendo exposta. Se aquilo não tem um fundo de verdade, nós para que nós vamos, então, ficar tão bravos, tão revoltados, se aquilo é uma mentira? Deixa para trás. Mas e se for uma verdade? Aquilo, esses, não é, que não nos estimam, nesse caso, eles estão nos ajudando a nos conhecer. E antes, não é, da chegada de Jesus, já os gregos, através de Sócrates, não é, tiveram, então, a divulgação desse ensinamento, de que é só através da autoobservação, do autoconhecimento, é que nós vamos conseguir desenvolver essa luz que nós temos. E veja que Jesus utilizou a palavra sombra, que foi muito tempo depois trazida à tona por Jung, que diz que nós carregamos a sombra. O que é isso? Esse lado que ainda é tão carregado das nossas inferioridades, que fica escondido, mas que ela precisa vir à luz para que nós possamos o quê? Perceber quem nós somos, nos amar dessa maneira, observar as nossas potencialidades e assim deslancharmos, desenvolvermos, ou seja, fazer mais luz no nosso caminho. Nós estamos aqui para isso. Nós fomos criados simples, ignorantes, no sentido de sem conhecimento, para desenvolvermos tudo isso, para desenvolvermos essas qualidades que nós trazemos como semente. Então, o autoconhecimento, a autoobservação, a autotransformação é esse instrumento maravilhoso. E dentro disso, o exercício do perdão ao próximo e também do auto-perdão. Porque quando nós analisamos a nossa sombra, esse lado escuro, que a ficção também traz, quando nós vamos lembrar até também aqui daquela saga, não é, de Star Wars, que um personagem bom se transforma, não é, no Darth Vader, né, naquele fora da luz. O que significa isso? Todos nós trazemos esse lado escuro e precisamos o quê? Aflorar, mas não para que ele seja exaltado, mas que através de observar nós possamos enxergar e falar, nossa, isso não serve mais para mim, eu vou caminhar para o outro lado. Então,
o perdão, o exercício do perdão nos liberta. Nos liberta porque nós nos desvencilhamos desses sentimentos de mágoa, de raiva, que ficam nos intoxicando. Então, o que Jesus quis dizer? Que nós mesmos armazenamos um lixo que nos contamina. Ele falou para eles, olha, eles vão acabar ficando doentes. E quando nós jogamos fora, nós ficamos leves, limpos. Jesus ainda afirma para aqueles três que a compreensão, a tolerância e o perdão não são os únicos comportamentos que devem ser adotados. Que isso não basta, que nós precisamos o quê também? Ter a necessidade de sermos úteis, de servirmos o próximo. Porque isso é a prática do amor. Isso vai fazer com que cada um de nós se sinta tão bem, se sinta tão feliz. E Jesus diz ainda mais, não é? Quando ele pede para que considere, então, aquele que erra, ou seja, aquele que contraria as leis de Deus, um doente que precisa de cuidado e que sofrerá as consequências do seu comportamento. E quem somos nós? Se não somos os doentes da alma, que recebemos a compaixão de Deus, de Jesus, dos benfeitores amigos, e que nessa encarnação nós temos a oportunidade da reparação dos nossos equívocos. Nós não somos julgados, mas nós somos acolhidos por Deus, que nos entrega nas mãos de Jesus para que continuemos o nosso aprendizado. E Jesus, com tanto amor, nos acolhe. E se nós estamos reunidos aqui hoje, é porque nós também nos candidatamos a ser discípulo de Jesus. Então vamos aproveitar essa oportunidade que estamos tendo para nos melhorar. Mudar não é fácil. Quantos séculos nós estamos ouvindo e quando Jesus virou as costas saímos, ou quando tentamos e não conseguimos. Mas agora nós temos maior lucidez. Nós temos a ajuda dessa doutrina que nos esclarece, que nos ajuda a entender que quando Jesus disse que quem quisesse segui-lo deveria renunciar a tudo, ele não estava se referindo aos bens materiais, mas à renúncia do nosso orgulho, da vaidade, das paixões que nós trazemos e precisamos nos libertar. Ué, o que é uma paixão? É algo que nós temos muita atração, que nós gostamos e que não faz bem. E Jesus ensinou o quê? Na prece, a pedirmos ao Pai, não nos deixeis cair em tentação. Nós só somos tentados naquilo que nos dá prazer. Então, quais são as tentações do mundo? Diversas, cada uma tem as suas, umas ou mais. Então, nós podemos pensar na gula, nos desvarios do sexo, na drogadição, no consumo de bebidas alcoólicas, na ganância, no poder, na maledicência, na mesquinhez, na falta de ética, não é? Então, tanta coisa. Então, essas são ainda aquelas situações que nos impedem de crescer, que nos impedem de seguir a Jesus. Quais eram as tentações daqueles três? O orgulho de serem funcionários, ao mesmo tempo aquele orgulho que deixava com que eles se sentissem mal perante o tratamento que eles não tinham, de acordo com o que eles achavam que deveriam receber, a vontade que eles achavam que, pelo seu orgulho, eles poderiam revidar aqueles que causavam mal para eles. Então, nós vivemos iludidos, não é, por esses apelos materiais, e só vamos nos libertar de tudo isso quando nós tivermos vontade, coragem, determinação e ação. A recomendação de Jesus, orar, vigiar,
vem também seguida de agir. Porque se não nos empenharmos, não vai acontecer nada. Então, quando Jesus, conversando com eles, dava aquele tempo para eles refletirem no que ele estava dizendo, era para que eles pudessem observar a si mesmos. Então, vamos nos colocar na pele daqueles três e hoje vamos nos observar. Vamos analisar como nós estamos agindo diante das situações desafiadoras que a vida nos proporciona, como um aprendizado. Então, sejamos gratos, porque nada que acontece conosco é castigo. Tudo é oportunidade de crescimento, de reparação, de reeducação. E a vida proporciona tudo o que nós precisamos. Então, sejamos gratos a Deus e vamos aprender também a olhar para nós, a reconhecer as nossas qualidades e a ter a certeza de que nós somos capazes de realizar aquilo que Jesus nos trouxe. Nós somos capazes de caminhar de acordo com as leis divinas. Nós somos capazes, sim, de trabalharmos para não nos deixarmos cair em tentação e nos livrar do mal. Então vamos desejar o bem, vamos praticar o bem, vamos tirar o mal, não é, que nós mesmos colocamos em nosso coração, que nos traz tantos malefícios, e vamos confiar no amparo de Jesus, confiar no amparo de Deus. Deus é tão maravilhoso, é tão bom, nos ama tanto, que quando nós reencarnamos, nós recebemos a companhia espiritual de um espírito amigo, que nos acompanha durante todo o tempo da nossa vida, para nos auxiliar nesse aprendizado, nessa tarefa. Então vamos aprender a ouvir o conselho desse benfeitor, que está ao nosso lado por amor, nos impulsionando a agir do bem, não está nos julgando, não está nos criticando, está nos auxiliando. Então vamos abrir o coração, vamos orar, vamos receber os fluidos revigorantes que eles nos envolvem, vamos buscar o auxílio para não fugirmos desse caminho que nós precisamos seguir. Vamos sair dessa admiração e entrarmos na ação. Então vamos aceitar esse convite de Jesus, sair do apego das palavras e entrar na prática da ação. Vamos lembrar sempre desses diálogos que Jesus tinha com aquelas pessoas. Vamos lembrar da convivência de Jesus com aqueles discípulos, homens simples, mas de bom coração, que mesmo convivendo tão próximos com Jesus, tiveram dificuldade de entender a sua mensagem, erraram, acertaram, mas mesmo assim, continuaram em frente. Vamos lembrar de Paulo de Tarso, aquele homem que, por amor à convicção dos ensinamentos da Torá, iludido ainda, não é, no seu orgulho, matou, perseguiu aqueles que seguiam a Jesus. Mas ao encontrar com Jesus, ao sentir o impacto daquele olhar em espírito, ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Não perdeu tempo em ficar se autoflagelando sobre os erros que ele tinha cometido, sobre a morte que estava nas suas costas. Mas ele, através do perdão, do auto-perdão, do amor e da obra do bem e da divulgação dos ensinamentos de Jesus, ele se reconstruiu. Então vamos nos reconstruir.
E através de muita prática é que vamos aprender. Então ouvimos os ensinamentos de Jesus. Achamos bonito e às vezes no dia seguinte já estamos mais uma vez agindo de acordo com aquele automatismo que nós estamos acostumados. Vamos prestar atenção no que nós estamos fazendo para sair desse automatismo e realmente vivenciarmos esses ensinamentos. Temos o benefício de aceitarmos essa doutrina, de termos na literatura espírita tantos ensinamentos que mostram as atitudes equivocadas, presas ainda ao orgulho, a essas tentações, quanto sofrimento gerou. E esses espíritos trazem essas histórias para que nós possamos nos lembrar dela e termos essa força de agirmos de uma outra maneira para que não soframos. Então vamos cuidar de nós mesmos, cuidar do físico que nos foi dado para essa experiência tão maravilhosa aqui na Terra. Cuidar da nossa alimentação, da nossa saúde, realizando aquilo, não é, que a recomendação médica nos diz, de prática de exercícios, alimentos saudáveis. Vamos cuidar dos nossos pensamentos, vamos cuidar daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente fala. Vamos cuidar do corpo e do espírito. Vamos nos conhecer, nos amar, dar esse pontapé inicial tão necessário para sair daquela estagnação. E tenhamos a certeza que de milímetro em milímetro nós sim seremos como Jesus. Porque é da lei. Nós fomos criados simples e seremos espíritos puros. Jesus disse que nós seríamos como ele e até mais, mostrando que esse caminhar do aprendizado é constante. Jesus falou, sejam a luz do mundo e o sal da terra. Se Jesus confia, acredita em nós, vamos confiar e acreditar. Nós somos filhos de Deus. O mal é passageiro, mas o bem é permanente, porque o bem é o amor. E Deus criou o universo pela lei do amor. Então, por amor, nós estamos aqui, por amor, Deus nos criou e vamos continuar refletindo e amando a nós mesmos. Se nós queremos ser felizes, queremos o nosso bem, vamos cuidar com carinho de nós. Vamos limpar esse lixo, vamos nos esforçar para não acumular essas coisas tão ruins que acabam nos adoecendo. Quanta coisa nós temos para botar para fora de bem. Vamos aproveitar esse final, não é, de ano, onde as energias vão fluindo de uma melhor maneira, porque a bondade vai tomando conta dos corações, e vamos deixar com que todo o amor que existe dentro de nós saia e contagie o mundo. Esse mundo de transição é um mundo onde nós vamos ter a oportunidade de aceitar esse convite de Jesus e de segui-lo. Porque aqueles que quiserem virar as costas e voltar para trás, terão a oportunidade, sim, de continuar o seu aprendizado, mas num local de acordo com a sintonia que eles se encontram. Então, que possamos permanecer fortalecidos no amor, perseverantes no aprendizado dos ensinamentos de Jesus, perseverantes nesse esforço de vivenciarmos essas leis divinas, de amarmos o nosso próximo, mas também nos amarmos, de fazermos o bem, cada vez mais tendo essa certeza absoluta de que nós só conseguiremos alcançar esse reino dos céus, que representa essa felicidade através de Jesus. Muita paz, muita luz, muito amor, que possamos permanecer assim,
envoltos, né, nessas energias que estão aqui, abraçando, aconchegando cada um de nós até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Obrigado pelo estudo, pelas palavras. E a Val fez um comentário, saudou a todos nós com boa noite, e ela disse que tem pensado muito nisso, né? Na consciência de ter cometido erro e no desejo de consertar erro. Aqui, não vou ler no detalhe, mas é isso que ela coloca. Então, o que ela coloca, dentro de tudo que a Mônica falou, me fez lembrar de duas passagens vividas, pessoas diferentes, e que aconteceu a mesma situação com as duas perante Jesus. As duas conviveram com Jesus. Já comentei aqui, mas é oportuno, porque vai fazer muito sentido para a Val, na dúvida dela, e vai acrescentar nos exemplos o que a Mônica trouxe para nós. Surge uma situação diante de nós, e nós podemos tomar uma atitude de uma forma ou uma atitude de outra forma, ou não tomar nenhuma atitude. Não tomar atitude nenhuma pode ser que perdemos a oportunidade da encarnação. Tomar uma atitude sem pensar pode ser que vamos perder muitas encarnações. Tomar a atitude correta pode ser que adiantamos e muito o nosso progresso espiritual. Essa lição da Mônica nós vamos encontrar no senador Públio Lentulus, que a sua esposa amada e que o amava da mesma forma, na mesma intensidade, ia aos encontros com Jesus, com os apóstolos, estudar os evangelhos de Jesus. E o seu amor por Jesus foi tanto que ela sublimou a própria vida. Trocou com a escrava, com a mulher que trabalhava no seu lar, trocou as roupas para ir a um encontro nas catacumbas, que era o local que os cristãos se encontravam, para se proteger dos ataques dos soldados romanos. Pois daquela vez, naquele encontro, todos foram presos, ela inclusive. O senador Públio Lentulus poderia interferir, se soubesse. Mas quando deu por falta e ficou sabendo, ela já havia sido devorada por leões. Nem ali despertou no senador a curiosidade por Jesus. Porque momentos antes, dias antes, semanas antes, ele cruza com Jesus e Jesus o convida. E ele, no orgulho da posição de senador da maior potência do mundo da época, que eram os romanos, onde já se viu eu seguir esse maltrapilho carpinteiro? Jesus disse, você tem 1 minuto para decidir. Pelo caminho da luz ou por séculos de dor e sofrimento. E o senador Públio Lentulus só foi sublimar as suas reencarnações como o padre Manuel da Nóbrega, no Brasil. O outro caso do rapaz rico que aparece no Evangelho, que procura Jesus e diz o que eu tenho que fazer para chegar ao reino de Deus.
E Jesus disse, venda tudo o que tem e siga-me. Não é, a tradução correta é, desprenda-te do que tens, porque Jesus nunca falaria para a pessoa se desfazer das suas coisas. As coisas são conquistadas, têm valor para quem conquista. Mas Jesus, as palavras, as traduções têm falhas. Jesus diz, desprenda-te das coisas da matéria. E o rapaz, jovem, rico, as festas todas que ele poderia fazer e se divertir, abandonou Jesus. Foi sublimar na mesma época de Emmanuel, século XVI, 1500 e tanto ano, no Brasil, como Miramês. Então, esses dois exemplos precisam estar vivos nas nossas vidas. O ano que vem nós vamos falar de outros exemplos, porque o Brasil cumpre o seu papel e as pessoas ainda falam mal do Brasil. Ano que vem nós vamos ter uma palestra vendo um Brasil espiritualizado, um Brasil diferente, um Brasil que temos que agradecer a Jesus de poder estar aqui. Esses são dois exemplos que têm que ficar vivos nas nossas mentes, Paulo. Porque as oportunidades vêm e, às vezes, nós agravamos os compromissos quando brigamos, quando ignoramos, quando não apoiamos, quando não levantamos o caído. As oportunidades vêm. Achamos que, às vezes, o nosso resgate é com essa ou aquela pessoa. O nosso aprendizado já não é resgate. Se aprendermos, sublimamos os erros, como Manuel da Nóbrega, como Miramês, e como outros tantos que eu prometo falar no ano que vem. Talvez o mais emblemático seja Nabucodonosor, que sublimou no Brasil também, como Camilo Chaves, presidente da União Espírita Mineira, na década de 50 do século passado. Então, essa lição que a Mônica trouxe para nós é aquela de parar antes de falar, de parar antes de pensar, de parar antes de decidir, para escolhermos o caminho de Jesus, para escolhermos o caminho bom, para que a nossa próxima encarnação seja de mais luz, de menos dor, de menos sofrimento. Esta é consequência do passado. E não fomos tão maus assim, não. Porque estamos aqui mergulhados no Evangelho de Jesus. Então, Val, você não é má como você projeta no seu dizer. Você é boa, é do bem, é da luz. Por isso está aqui. Por isso eu ouvi hoje uma Mafaldo dizer, eu não consegui 2 semanas, porque ele se esforça pela luz. Porque ele sabe a importância do Evangelho nas nossas mentes, nos nossos corações, nas nossas vidas. Então é de pouquinho em pouquinho. E aquele discurso que eu já ouvi, eu não sou espírita porque eu não melhoro, eu não mudo. Você já deu o grande passo de descobrir que tenho que melhorar. Porque o espiritismo é para gente como nós, que descobrimos que não somos perfeitos, que não somos espíritos de luz, mas que queremos ser, porque cansamos da dor e do sofrimento. Então, Val, não se cobre. Mafaldo, você também não. E nenhum de nós deve se cobrar. Devemos ter vontade de querer fazer o melhor. Se ainda não conseguimos, aqui ou ali, fazer o melhor, é porque estamos em processo, estamos progredindo. E o progresso é lento. Diz André Luiz, né, num dos temas, o progresso é em milímetros. Não se alcança o progresso. A Terra
leva 365 dias mais 6 horas para dar uma volta no Sol. Ela faz isso há bilhões de anos, segundo a ciência, 4 bilhões e meio. Por que nós não podemos repetir a lição até aprender? Nós somos da mesma natureza. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, acrescentar mais alguma coisa. É que a Val não podia ir embora, e nem uma falda, com peso na consciência. Vocês dois, como nós todos, estamos a caminho da luz. Todos nós temos as nossas imperfeições, sim, mas já alcançamos grandes progressos. Só de estar aqui, virtualmente, terça-feira, das 8 às 9 horas, um pouco mais, um pouco menos, nós já progredimos. Vejam quantos não se aproximam sequer do Evangelho no papel impresso. Então, isso tem um valor, que eu também não sei dizer quanto, mas isso tem um valor espiritual perante Jesus e perante o nosso Criador. É o esforço, é a vontade. Não estamos agindo como o senador Públio Lentulus, tampouco como Miriam Messa, fugindo do convite. Mas estamos abraçando, querendo melhorar. Isso tem valor. Claro que vamos errar. Os espíritos, quando desencarnam, diz Kardec, vão para a erraticidade, que é um lugar no espaço. Por que chama erraticidade? Porque o Espírito Verdade disse, somos espíritos errantes, ainda erramos. Então, erraticidade vem de errante, porque nós erramos, não somos de luz ainda. Mas queremos fazer uma lamparina, acender uma vela, um palito de fósforo, um isqueiro. Já temos condições disso. Ou não, ou nunca acalmamos alguma pessoa, ou nunca levantamos alguém que deu um tropeço na vida, ou nunca aparamos uma discussão acalorada. Então, nós também temos lá nossa fagulhazinha que às vezes fazemos no nosso dia a dia. Então, não se culpem, não se cobrem, estamos no caminho certo. E um detalhe, não morreremos. Temos a eternidade para aprender esse danado do Evangelho de Jesus, para aprender essas obras da codificação. Não se aprende numa encarnação, nem em 2, nem em 10. É a eternidade. Por isso os Espíritos dizem que nada mais será revelado na Terra. Temos o suficiente para atingirmos mundos não de regeneração, mundos ditosos. É o que temos. Evangelho é o que temos. Velho Testamento, Novo Testamento e a codificação espírita. Não precisamos de mais nada. Precisamos mergulhar nesses ensinamentos e absorver com a capacidade que cada um tem, uns mais rápido, outros mais lentos, mas estamos indo. 2000 anos de evangelho, eu, quando era aluno, achava que era muito tempo e eu não tinha aprendido nada. Hoje, depois de rodar muitos anos, eu digo que 2000 anos de evangelho é pouco. São 2 dias do tempo do Senhor. Um dia de Deus equivale a 1000 anos nossos. Então, nós não temos uma semana de contato com o Evangelho. Temos 2 dias do Senhor. Não se cobrem. Se não tiverem mais nada, eu vou partir para o encerramento. Desculpe adiantar alguns minutos, mas eu não consigo mais ver uma pessoa carregar a culpa. Agradecemos a Jesus tanta luz que a Mônica trouxe, a Mônica pela sua dedicação, de trazer para nós reflexões importantes como essa, do acalmar-se antes de falar, antes de tomar alguma decisão. Assim, Jesus, aceite o pouco que temos, mas é de coração, em forma de vibrações. Nós queremos envolver o nosso planeta em paz,
em luzes de paz, de harmonia e de amor. Que essas luzes possam percorrer todo o planeta, unindo filosofias, crenças, religiões, unindo povos, nações, em torno de Ti, ó Mestre. Que possamos envolver todos aqueles que governam neste planeta, nestes dias, e todos aqueles que dirigem negócios, empresas, para que possam ter suas decisões voltadas às causas humanitárias, às causas que permitam a toda a humanidade prosperar, progredir, material e espiritualmente. Também envolvemos o nosso Brasil em muito amor, para que, de fato, todos nós, juntos, possamos fazer desta pátria a fonte de alimentos material e alimentos espiritual para todo este planeta. Porque este é o desígnio de Jesus para o Brasil. Uma pátria que acolha, que alimente o corpo e que alimente a alma. Cada um de nós pode colaborar com uma prece, uma vibração, ou naquilo que desenvolver na sua capacidade de trabalho. Também queremos unir todo o self para que todos nós que ali colaboramos, que ali podemos estudar, e a toda a diretoria que planeja, que organiza, que cuida, que possamos estar numa mesma harmonia, em paz e em perfeita comunhão com os dirigentes espirituais da casa, para que juntos, na troca de energias, na troca de esclarecimentos que esses bons espíritos nos envolvem, possamos receber cada vez mais os necessitados, seja presencial, seja virtualmente, mas que possamos cumprir os desígnios que Jesus tem para essa casa tão amada, que há mais de 80 anos recebe as pessoas sem julgar, sem condenar, mas acolhendo, abraçando e ajudando a encontrar um caminho de luz. E assim, Jesus permita, possamos finalizar a nossa atividade nesta noite, levando conosco a Tua paz, o Teu amor, e compartilhar com os nossos familiares, no nosso lar e por onde andarmos, até uma próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.